Oi? Tá, isso aí é pra Beth? Pra você e pra ela. E eu só vou chamar os... Se você não for usar agora, aí põe de lado. Não, pode deixar aí, eu vou chamar os juvenis aqui pra eles fazerem a abertura. Oi, tudo bom? Oi! Vai. Já vou... Bom dia, irmãos. Bom dia. Então, vamos nos acomodando. Pode vir, Sara, Ana Raquel, Gabi, Isabela. Põe na ordem vocês aqui, ó. Quem começa? Pessoal, nós vamos fazer então a abertura da EBD. E hoje a abertura da EBD será feita pelas salas dos juvenis. Os professores das salas dos juvenis são professor Fabrício, professor Éder, professora Simone e professora Silvana. Juvenis são os alunos de 15, 16 e 17 anos. Após essa sala, eles vão para as salas dos jovens. E hoje, eles têm um recadinho para vocês. Quem está aí perdido, pode sentar. Mateus, Rafael, que está aí, estou vendo, pode sentar aqui. Isso, vamos sentar para a gente começar a escola bíblica bem animados. Lembrando os irmãos que domingo que vem nós vamos fazer uma comemoração do Dia da Mulher. Para essa comemoração do Dia da Mulher, não só as mulheres vão ser homenageadas com uma aula especial, mas os homens também terão uma aula especial. Então não falte semana que vem, convide quem vocês quiserem convidar, porque vai ser um dia especial. Amém? Então vamos lá. Bom dia, gente. Então, a gente teve um acampamento de carnaval, né? Como todo mundo sabe. Eu acho que todo mundo sabe. E eu gostei muito do acampamento de carnaval. Ele foi muito bom para mim, porque eu comecei o ano de 2023 com esperança, né? Vontade, assim, de fazer as coisas muito baixa. Eu estava muito desanimada. E quando eu fui para o acampamento, meio que deu uma renovada nessas esperanças, nesses sonhos assim que eu estava tendo. Então, me deu mais vontade de continuar, me deu mais animação. É isso. Bom dia, meu nome é Pedro. O que eu mais gostei no acampamento foi a união, porque todo mundo conseguiu conversar, ficar juntos, e gostei bastante disso. E queria trazer um ponto aqui para os meninos, adolescentes. O tio Fabrício, junto com os meninos, estamos cuidando a gente chama de discipulendas, que é uma escadinha onde os meninos mais velhos andam juntos, discipulam os meninos mais novos, e assim a gente vai indo. Então, meninos, estamos começando com esse projeto. Já está, quer dizer, andando, né? Oi, gente, bom dia. Meu nome é Isabela. E o Pedro acabou de falar dos discipulendas, e tem as discipulindas também para as meninas. A tia Carol, a esposa do tio Fabrício, ela é responsável. Então, para os adolescentes de 12 até 18 anos, as meninas que quiserem participar, podem falar comigo, com a Gabi ou com a Sara, ou então com a tia Carol. É isso, muito obrigada. Eu vou orar antes da Gabi liberar vocês para a sala de vocês. E é isso. Senhor, muito obrigada por esse dia, Deus. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado da gente nos abençoado, Pai. Cuide dessa EBD, Pai, que cada um esteja disposto a escutar o que o Senhor tem
para os nossos corações, Deus. Cuide de cada um de nós, Pai, do que a gente for aprender, de cada professor, Deus. Que o Senhor esteja conduzindo esse momento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Tá bom, gente. Bom dia. Eu sou a Gabi. Os pais do berçário de 0 a 2 anos, que tem os professores ali, a Mar, a Mariana, a Nânia, a Eduardo, o Gabriel e a Jéssica, podem já ir para a salinha deles, o pessoal do berçário. E também... E as crianças de 2 a 4 anos do maternal podem vir aqui na frente com a Isabel, a Vanessa, o Ebner, a Larissa e a Adriana. Podem vir aqui na frente. E o pré-primário também, de 4 a 7 anos, com a Naíra, a Débora, o Paulo e a Andréia. Débora Guedes. Podem vir aqui na frente. O primário também, as crianças de 7 a 9 anos podem também vir aqui na frente, com a Letícia, a Jaqueline, a Gabriela e o diácono Pablo. E os juniores também, se quiserem, por favor, venham à frente, de 9 a 12 anos, com a Paola, a Regiane, o Tiago e a Dominique. Agora, os adolescentes e os jovens e os juvenis podem ir para a sala de vocês, por favor, com os professores Cláudio, a Silvana e o Marcos Deman. Obrigada. Boa EBD.
Oh. Oh, bom dia, Deus. Obrigada. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Saúde a todos com a paz do Senhor. Que bom a gente estar aqui. Hoje o Perotti vai ficar auxiliando com os microfones. E algumas pessoas receberam uns versículos e tem um númerozinho, é a sequência que a gente vai ler os textos, tá bom? Então nós vamos fazer, hoje está tudo bem cronometrado assim. Nós vamos ter o nosso tempo de oração e hoje nós vamos fazer num formato diferente, tá bom? Você vai orar com alguém que esteja aí perto de você, junta aí, fala seu pedido, ora com essa pessoa e eu vou tocar um louvor. Aí você fica atento. Às vezes, se tiver de 3, às vezes não precisa os 3 orarem. Pode ser um só do grupo. Se tiver 2, pode ser 2. Mas aí eu vou estar tocando um louvor e vocês vão poder orar. Aproveita e pergunta o nome da pessoa que está perto de você. Ano da comunhão é bem importante, né? Então vai ser assim o nosso momento de oração. E o que a gente vai pedir para você acrescentar no pedido de vocês um encontro chamado Metanoia, que é um encontro que o Matheus Belloni faz, é um encontro evangelístico, e dia 16 vai ter Metanoia. E ele falou a outra sexta-feira é 17? Sem ser essa sexta, a outra. Dia 17. Então, todos oram pelo Metanoia. É um encontro de jovens e adolescentes que ele faz de evangelismo. Vamos continuar orando pelas pessoas lá do litoral, por toda essa situação que a gente está acompanhando. Então, 3, 2, 1, pode juntar e orar. A hora que o louvor acabar, acabou a oração.
Boa. Nossa aula de hoje, quem está aí com a revista, a gente vai estar na página 25 e é a lição de Pedro ensinando com autoridade. Vou marcar aqui em cima metanoia, tá? Ninguém esquecer de orar. Nós estamos, então, na revista, na página 25. Bom? Então, o tema da aula é ensinando com autoridade. Ensinando com autoridade. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Ele é baseado nas lições anteriores, em Atos 3, né? Aquela passagem do coxo, que o Perotti deu a aula sobre o coxo na porta do templo, e Pedro e João passam por ele, e ele está ali pedindo esmola, e ele ouve, né, aquilo que ele talvez não esperasse jamais ouvir. Ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, é dentro desse contexto que a lição continua. Até está escrito em cima, né? Pedro 2, que é uma continuidade aí dessa aula, tá bom? Então, eu queria que a gente abrisse a Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 29. É um dos textos que eu coloquei. Vou pegar minha Bíblia discreta aqui, pequena, cor-de-rosa. Né, gente? Mateus 7, 27. Ah lá, outra rosa também. Essa mulherada, eu vou te falar. Corzinha. Só Jesus na causa. Vamos lá. Oi? Vai, mas esse é outro momento. Os do número é outro momento, tá bom? Então, o versículo que a gente colocou aí na introdução está tendo um ensinamento, né? Aqui na minha Bíblia diz o prudente e o insensato. E aí Jesus está dando, então, o ensinamento daquele que constrói a sua casa sobre a rocha, a sua casa fundamentada na palavra. E as pessoas ficam admiradas do ensino de Jesus. E no versículo 29 diz o porquê Jesus causava esse impacto nas pessoas. E o texto diz, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar nesse tema de autoridade é que a autoridade não tem a ver com o cargo que você ocupa. Ali tinham mestres, pessoas que sabiam tudo de ponta a ponta, mas nem por isso elas causavam impacto na vida das pessoas. E Jesus vem e causa impacto. Então, não é o cargo que você ocupa que vai fazer com que as pessoas reconheçam em você a autoridade e aquilo que você faz vai realmente impactar vidas. Às vezes você está conversando com uma pessoa que ela não tem nenhum título, que ela não tem nenhum nada, e você sai falando, puxa, que conversa me tocou. Nossa, aquela pessoa mexeu comigo. E ela está ali, às vezes, você não sabe nem o nome dela direito. Então, Jesus, ele causava esse impacto. E as pessoas que tinham os seus nomes, gente, eu vou ficar prestando atenção hoje, porque o Miltinho falou que eu preciso ficar no tapete. E aí eu tô aqui, né? Eu não gosto de me mexer muito, mas eu vou ter que prestar atenção nisso. Vou ficar meio tensa hoje, mas vou tentar. Então, Jesus, ele falava com autoridade. De onde será que vinha essa autoridade? Por que será que ele conseguia impactar pessoas? A gente tem muitas dicas nas Escrituras, mas a que eu mais gosto é porque ele diz que ele veio para fazer a vontade do Pai. E esse era o seu alimento, fazer a vontade do Pai. Talvez se a gente colocasse como meta fazer a vontade do Pai, a gente começaria a experimentar esse ensino de vida com autoridade. Então fica um desafio para a gente, né? Um desafio para a gente. Pode passar o próximo slide, por favor. Eu não fico com um negocinho, gente, porque eu não sei fazer esse negócio, não. Slide 2. Tá aqui? Oh, gente. David.
lindo, né? Ele vai me ajudando. Aí, prestativo e lindo, meu Deus, combo perfeito. Eu coloquei no segundo slide os textos básicos que a revista vai usar. Então, Atos 3 é o capítulo todo. Você vai ter que ler em casa se você não acompanhou as leituras da semana. Atos 3, Atos 4 e Atos capítulo 5. A lição também vai citar Hebreus, capítulo 7, capítulo 4. E aí nós vamos usar alguns textos extras, que eu entreguei uns papeizinhos aí para o pessoal ler, que é Êxodo, Salmo, Daniel e Mateus. Então, esses são os textos que a gente usou na revista de hoje. Você anota, se você não tem a revista, anota os extras, para depois você ir e falar para o Perotti e Rafael que você não entendeu e eles vão explicar, não eu. Tá bom? Então, só para vocês saberem de onde a gente foi tirando os conteúdos. Próximo slide. Os objetivos da lição é que você possa identificar as características de um ensino com autoridade. Próximo objetivo. Perceber que é possível ouvir a voz de Deus por meio da palavra. Às vezes a gente fica assim, nossa, mas como é que Deus fala, gente? Eu nunca ouvi Deus falar. Nossa, eu fico tão maravilhado quando eu escuto pessoas dizendo que ouviu Deus. Como que isso acontece? Então, essa lição vai mostrar para a gente o quanto é possível a gente ouvir a voz de Deus. A gente pode identificar ensinos falsos e verdadeiros a partir das dicas que o pastor André colocou nessa lição. E nós também devemos ser inspirados a viver essa vida de obediência a Deus. E nós também temos esse objetivo de sermos pessoas com autoridade para falar de Jesus. Tem mais um, meu querido? Compreender o que é autoridade e o objetivo pela qual Deus nos dá autoridade. Deus tem um porquê em todas as coisas. Ele não faz nada sem propósito, né? Então, quando o Senhor dá autoridade ao seu povo, ele tem um objetivo com isso. Tem mais um? Vamos lá. Agora, eu queria que você pensasse um pouco, pode pedir ajuda aos universitários que estão ao seu lado, a diferença entre autoridade e autoritarismo. Para a gente poder pensar de maneira bem profunda nesse termo e para que a gente assuma um compromisso com aquilo que Deus realmente quer dizer e não aquilo que a gente quer fazer. Às vezes tem uma diferença, tá bom? Então, eu queria que você conversasse um pouquinho aí com quem está do teu lado. Gente, está tudo cronometrado. Tem 2 minutos para você pensar um pouquinho se existe diferença entre autoridade e autoritarismo. E aí você vai pensar numa palavra que defina autoridade para você e que defina autoritarismo para você. Ou acha que é tudo a mesma coisa? O que vocês pensam? 2 minutos correndo o relógio, gente. Pode conversar. Agora pode. Depois não pode mais. Conversa sozinha, Carol. Fale consigo mesmo. Conversa com a Ludmilla e com o Márcio lá. O que é? Vai lá, deve ser preguiçosa, mulher. Vai conversar, perguntar. Uai, 2 minutos, eu preciso marcar. Marcinho, marca 2 minutos. Dois minutos, deu? Deu tempo. Gente, vamos lá. Quem quer se arriscar? Aqui desse lado. Quem quer dar... Ai, sair do tapete, apita. É que eu tô com tornozeleira eletrônica.
Quando eu saio do perímetro, aí ele apita. Deixa eu, meu marido. Aqui, tá bom. A Vamos lá. Ludmilla primeiro. Bom dia, queridos. Bom, eu acredito que a autoridade, se a gente for pensar na perspectiva de Cristo, foi algo concedido. Ele recebeu essa autoridade de Deus para ministrar como ele ministrava. E muitas vezes o homem, por orgulho, acaba impondo a sua visão, a sua forma de vida, forma de falar de uma forma autoritária, mas sem ter recebido a devida autoridade para fazer isso. Então, autoridade é algo que se recebe. Essa seria uma palavra, um verbo. Receber. Recebe. Ok? Mais alguém? Aqui. Aqui, nossa, com saudade daquele bolo de cenoura. Ai, minhas lombrigas estão tudo rodando aqui dentro. A senhora quer que define em uma palavra? Pode escolher, Cada um? pode falar uma palavra. Autoridade, já que é uma palavra, é respeito. Se eu fosse usar outra, seria reconhecimento Respeito, por parte de quem está recebendo o ensino, né? E em relação a quem está ministrando o ensino. Mais alguém? Agora autoritarismo, né? Faltou. Respeito. Autoritarismo está ligado à palavra força. Quem está ministrando o ensino tem força. Força física, força política, influência. Então, isso gera em quem está recebendo o ensino medo. Se ele não fizer, vai ter uma consequência. Então, é medo. Mais alguém? Gente, dá serviço pro Perotti, porque ele precisa movimentar. Vamos lá. O Afonso está louco para falar. O Afonso tem umas 10 mãos levantadas aqui para o Afonso falar. Autoritarismo que fizeram comigo agora. Mas a gente estava discutindo aqui que autoritarismo é imposição, né? É imposição de uma vontade. E autoridade é respeito, como ele já disse, e admiração, né? É uma coisa que você conquista, não é uma coisa imposta. Né? Calma que foi lá antes. Aliás, a autoridade é sabedoria, tá? Poder. E autoritarismo é arrogância, prepotência. Como a gente comentou aqui, a autoridade tem a ver também com conhecimento. O domínio, né? Aquela pessoa que domina algo, que tem o conhecimento. Já no outro caso é a imposição da minha vontade, né? A minha vontade é que vale mais do que o restante. Beleza. Eu acho que a gente está caminhando com algumas palavras, né, similares aí, e a gente vai poder... Tem mais um aqui, mais uma contribuição. Colocando dentro da lição, autoridade, toda autoridade vem de Deus. Quando alguém fala com autoridade, é Deus falando nesse caso. E autoritarismo, quando a pessoa quer impor uma lei, impor uma palavra, né? Aí já passa no autoritarismo. Belezinha. Então, vamos lá. Então, nós vamos ver aí algumas coisas são iguais, algumas coisas vão ser acrescentadas. A autoridade, ela nos inspira. A autoridade, mesmo que ela não seja muito, né, um temperamento, mais assim, mas ela é uma pessoa que nos inspira. É uma pessoa que nos traz segurança. Às vezes você vai num médico e você fala assim, ai, tal médico, olha, ele é meio bravo, ele não é de muito brincadeira, mas eu confio nele. Se ele falar, mas assim, às vezes a pessoa não tem um temperamento maleável, mas a autoridade que ela tem sobre aquele assunto te traz segurança.
ela tem essa ideia do respeito que vocês falaram. A autoridade, ela esclarece limites, então ela é necessária. Né? Imagina um grupo sem uma autoridade. Né? Imagina uma casa. O que acontece com uma casa quando ela não tem autoridade? É um boné velho, né? Lá nos custódios não precisava, porque os 6 filhos nasceram assim num comportamento absurdo. Mas mesmo assim, Deus colocou uma mãezinha que vocês viram, né? Muita autoridade, só a graça. Então, a autoridade é necessária. A autoridade, ela tem em si uma responsabilidade protetiva. Eu não boto uma regra para a Carol à toa, porque eu quero a minha vontade. É porque por detrás dessa regra existe uma proteção sobre a vida da Carol. Os mandamentos de Deus são protetivos. Quando ele diz não faça, não é à toa. Ele está protegendo a nossa vida, ele está olhando a nossa eternidade. Então, a autoridade, ela tem essa responsabilidade protetiva. E também, para uma autoridade conforme a palavra de Deus, as vidas importam. Eu faço porque vida, para mim, é importante. No autoritarismo, em vez de inspirar, ele assusta. Né? Ele dá medo. Você faz porque, meu Deus do céu, só você me pegar, quebra eu. Então, você faz. Ele traz medo. Ele tem aí um falso respeito, porque você não está respeitando a pessoa. Você está correspondendo à ameaça que aquela pessoa representa para você. O dia que você tiver oportunidade, você pula fora. Por isso que grandes regimes autoritários, uma hora ele racha, porque aquele povo não tem respeito por aquele líder. Aquele povo tem medo daquele líder, porque ele já provou que ele é mau. Né? Os limites são instáveis, porque como o autoritário ele não está preocupado em proteger, em cuidar, ele não está olhando o futuro, ele vai mudando os limites também a prazer dele. Então, hoje é proibido estacionar o carro aqui na porta da igreja, porque eu não quero ir pronto. Mas se eu vou receber um amigo da vaga, a partir de hoje pode estacionar aqui na porta da igreja. O autoritário ele vai mudando os limites de acordo com a necessidade dele, porque não é o grupo que importa. O que importa é a necessidade dele. Então, ele também gera essa instabilidade no grupo. Você nunca sabe o que o cara vai fazer. Sabe aquele chefe que você fala assim, ai, gente, eu vou lá, mas nem sei o que ele vai fazer hoje, porque ele é de vedeta. Tem dia que ele tá, né? Aí tem dia que ele tá com o ovo virado, não é assim que a gente fala? Então, o autoritário, ele é instável. Ele faz o controle por coerção e não por respeito, não por reconhecimento do conhecimento dele sobre aquele assunto. Não, é porque ele realmente pressiona. E a regra para ele importa mais que as vidas. Eu acho, já vou deixar a história para uma vez, senão eu sou meio bilolada, dona Cida, eu perco ali. Quando Jesus ele vai ao encontro da viúva de Naim e ele toca no caixão do filho morto, ele está quebrando uma regra com autoridade, porque vida importa. A dor da viúva importava. A dor da viúva importava. Então, quem tem autoridade, mais do que olhar para cumprir uma regra, ele está olhando como está aquela vida. Como está aquela vida. E é esse, talvez, o ponto mais cativante em Jesus. Ele conseguia fazer a vontade de Deus, ele conseguia seguir o que precisava ser seguido, mas ele também mostrava que a vida importava, mais do que a regra. Pode falar, dona Cida? Eu só ia frisar uma coisinha. Tem dia que ele está de azul, tem dia que ele está de vermelho. Quem usa a autoridade. Ah, entendi. Não tem uma regra clara, né? E isso traz no grupo uma certa instabilidade. Às vezes a gente, o grupo tem até um certo potencial, né? Mas ele acaba não produzindo tanto assim por conta da falta de autoridade. Então, isso é um pano de fundo para a gente poder pensar em tudo que vem depois. Tá bom, gente? Para a gente ter isso muito claro e para a gente também analisar as nossas próprias condutas. Se nós somos pessoas que buscam a autoridade de Deus para uma vida correta,
ou se em alguns assuntos a gente acaba exercendo autoritarismo. E a gente deixa de ouvir pessoas, a gente deixa de ouvir a opinião de pessoas. E a gente quer mais que a nossa vontade se cumpra e o grupo que se vire para cumprir a minha vontade. Então, para a gente pensar nisso, tá bom? Próximo slide. Continuando dentro dessas palavras que vocês foram trazendo, nós vamos ver algumas considerações importantes. E aí, as pessoas têm um númerozinho com um texto bíblico. É esse momento que eu preciso de vocês. E eu queria sugerir que quando o Perotti te entregasse o microfone para ler, que você falasse o seu nome para a gente. Porque às vezes a gente senta do lado na igreja e não sabe o nome. E às vezes, como eu já fiz, você vai cumprimentar uma pessoa e dar as boas-vindas e ela nasceu aqui na igreja, está aqui há 3 anos, e às vezes a gente não sabe o nome. Então você fala seu nome, olha, eu sou fulana e vou estar lendo o texto tal, eu sou ciclano, tá bom, belezinha? Para a gente poder conhecer o pessoal da sala, senão a gente não se conhece pelo nome, tá bom? Então a primeira coisa é que a autoridade ela é delegada, ela é recebida, como aqui a Ludmila, o Márcio e a Caroline falou aqui. Nós não temos autoridades por nós mesmos, ela é recebida. Alguém te delega autoridade. O prefeito é uma autoridade hoje. Daqui a alguns anos, se ele não ganhar a eleição, ele torna-se um homem comum na rua e vai ter que cumprir o que a gente cumpre. Porque ele não tem uma autoridade por si só, não é nato, ele não nasceu com isso. Ah, mas e o filho do rei, o príncipe lá, né? O Charles não era autoridade até a chiquetérrima lá ser promovida. E mesmo assim, se o povo não reconhecer a autoridade nele, ele está no sal, né? Então, a autoridade você não nasce com ela. Vamos ver quem pegou o primeiro texto aí de João, capítulo 19. Fala seu nome para a gente e lê o texto. Levanta a mão, tá tudo numeradinho. Oi, meu nome é Ana e o texto é João 19, né? Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então, ali é a Ana, gente. Pedido para ficar em pé, quem for ler, que o povo quer ver quem é. Então, é a Ana, o marido dela, Osvaldo, são meus vizinhos. Ana. Então, a resposta que ele recebe: você não teria autoridade se meu pai não tivesse cuidado. Então, a autoridade, ela é recebida. Ela é recebida. Segunda coisa, a autoridade, vamos ver, a autoridade exercida, ela é reconhecida. A gente começa a reconhecer. E aí que alguns líderes têm dificuldade, quando o povo não reconhece a autoridade na pessoa. Pode ler, Carol, por favor. Preciso ficar em pé? Alguém não Por me favor. conhece? Meu nome é Caroline e eu vou ler Mateus 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Obrigada. Então, as pessoas reconheciam a autoridade em Jesus quando ele ensinava. Então, quando eu estou exercendo autoridade sobre os filhos, sobre o sobrinho, em qualquer lugar que eu esteja, se essa autoridade não for coerente, ela não vai ser reconhecida. E Jesus tinha uma vida coerente com o ensino que ele dava. Por isso, a autoridade dele era reconhecida. Terceira coisa, a autoridade bíblica correta é exercida para a expansão e cuidado do reino. Tem 2 textos aí. Quem pegou o próximo, por favor, o de Lucas, e depois alguém pegou o de 1 Pedro. Por favor. Bom, meu nome é Charbel. Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos
e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém. O Espírito de Deus está sobre mim, a autoridade, o poder de Deus veio sobre mim. Para quê? Para que eu possa pregar a libertação, para que eu possa libertar o cativo, para que eu possa anunciar o ano aceitável do Senhor. Existe um objetivo, que é a expansão do reino. É mostrar o caráter de Deus, é resgatar vidas. O texto de 1 Pedro 5 está com quem? Bom dia, meu nome é Felipe. 1 de Pedro 5, 1 e 2. Não, é 2 e 3, perdão. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneidade, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Amém. Como que Deus quer que essa autoridade seja exercida? Para a gente ser modelo do rebanho, para que o rebanho reconheça quem é o seu pastor, para que o rebanho conheça o seu dono. Então, é a expansão do reino. Próxima coisa, o mundo espiritual também reconhece a autoridade delegada por Deus. Os demônios, capiroto, gente, eles sabem quem é de Deus, quem não é de Deus. E esse texto é muito conhecido. Atos 19, 13 e 14. Pegou? Bom dia, Daniele. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. E aí, o que aconteceu depois? Eu acho que você ler mais um, Dani, por favor. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço Paulo, eu sei quem é, mas vocês quem são? Então, um endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Muito obrigada. Então, enquanto eles estavam expulsando o capiroto estava dando tudo certo. É o espírito do engano, quer que pense que é isso mesmo. Vamos. A hora que eles tentam invocar o nome de Jesus, como Paulo fazia, aí deu ruim. Aí deu ruim, porque, gente, tem coisa que você não faz, que eu acho que até o capeta fica bravo mesmo. Fala, não, agora é palhaçada. Passar por cristão, vamos dar nele. Porque o mundo espiritual reconhece quem tem a marca de Cristo, quem não tem. Ele sabe, né? Então, não adianta a gente imitar a espiritualidade dos outros. Imagina, né? Você vai, você ora tranquilinho na sua casa. Aí, quando chega e tem alguém opresso, você quer fazer uma graça, né? Daí você vai orar igual o irmão da rádio. Ah, Senhor! Gente, o capeta vai te envergonhar. Não se imita a autoridade. No mundo espiritual, Satanás sabe quem tem autoridade. Por quê? Porque o que nos dá autoridade, depois nós vamos ver, a gente já viu na vida de Jesus, é a nossa obediência à palavra, é a nossa vida autêntica, é o amor verdadeiro por Jesus, é arrependimento quando a gente peca, é a confissão de pecado. É isso que dá autoridade, não é a performance. Não é a gente se vestir com roupa de culto e sair querendo catar capeta laço. Vai levar mesmo, vai passar vergonha. Porque o mundo espiritual reconhece quando Jesus chega numa determinada região, os capeta recuam e fala: por que você já veio nos perturbar? E Jesus nem tinha falado nada. Ele simplesmente chegou. Porque quando você chega, o Espírito Santo chega junto com você. Quando você chega, a marca do Cordeiro chega junto com você, mesmo que você não fale nada. E o mundo espiritual sabe quem você é. Eu acho lindo o Salmo 91, que diz que o Senhor, aos seus anjos, dá ordem ao nosso respeito. O nosso nome é falado na glória. Deus fala: olha, hoje vai lá, porque a Beth está parecendo que ninguém vai aprontar hoje. Vai lá, dá um jeito. Nosso nome é falado, é reconhecido. Deus sabe. Ele nos conhece pelo nome. Isaías fala: eu te peguei pela mão direita e eu te chamei pelo teu nome. O teu nome é falado nas regiões celestes. Então, nós não podemos querer imitar a vida espiritual
espiritual de ninguém, porque o mundo espiritual sabe quem nós somos. E, por último, o único poder legítimo, real, supremo em toda a criação é do Criador. É o grande eu sou. Por isso que só ele pode delegar autoridade e poder. Porque a fonte é ele, a autoridade é ele, o poder é dele, a soberania é dele. Então, algumas pessoas pegaram alguns textos aí dessa parte. Pode ler, por favor. Alguém pegou Salmo 93, 1? Bom dia, irmãos. Meu nome é Soraya Dovale. E o Salmo é Salmo 93, 1. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Amém. Se revestiu de majestade, de glória. Ele firmou o mundo. Ô, Daniel, próximo texto. Bom dia, meu nome é Ana Beatriz, mas pode ser Bia também. Vou ler Daniel 2, 19, 23. Naquela noite, Daniel teve uma visão e nela mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus, dizendo: que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as estações. É ele quem põe os reis no poder e os derruba. É ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz. Ó Deus dos meus antepassados, eu te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Tu respondeste à nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber. Amém. Vocês falaram aqui sabedoria, poder, conhecimento. E o texto de Daniel está dizendo: é Deus quem nos dá tudo isso. Ele é a fonte. O texto é maravilhoso. Eu acho uma das orações mais lindas que tem na Bíblia. Ele é quem muda o tempo e as estações. Então, Deus é a fonte do poder e da autoridade. Próximo texto. Bom dia, eu sou a Aline Reina. Estou lendo Daniel 4, 34 a 35. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao Senhor, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem quem lhe disser: que fazes? Esse é o Deus, Nabucodonosor, uma grande autoridade daquela época, vai comendo capim, uma hora ele tem que reconhecer que é o Altíssimo, Deus de toda a terra, que dá sabedoria, que ninguém dá conselho para ele. Então, ele é a fonte da autoridade, do poder, do conhecimento, da sabedoria. Todos os textos que a gente leu, ele vai mostrando que se nós queremos viver uma vida, né, de autoridade espiritual, de pregar uma palavra que traga impacto para a vida das pessoas, a fonte de tudo isso não está no meu diploma, não está nada que vem do homem. A fonte da autoridade é Deus. Então, eu amo demais essas orações e essas confissões que aparecem no livro de Daniel. Próximo, meu querido. Você está me distraindo com a sua beleza, eu estou aqui perdendo. Vamos lá, vou tentar concentrar de novo. Agora, entrando mesmo na revista, a revista ela divide em 3 partes. Esse texto aí de Atos 3, quando tem o encontro do coxo com Pedro e João. E aí o pastor André, ele vai contar para a gente, ele vai colocar para a gente 3 ensinos muito, muito importantes. Sim. Pode. Com respeito à autoridade, só queria lembrar às vezes a gente fala até automático, fala assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E às vezes você não é um representante de Jesus para falar em nome dele. Então, em nome de Jesus é um negócio muito sério também, né? Sim, que é o texto que a Dani leu, né? Dos homens que viram os discípulos fazendo e foram também expulsar o capiroto em nome de Jesus, em nome de Paulo. Porque Jesus não é senhor da vida deles. É só uma pessoa que, para eles, ele ouviu dizer que estava dando certo
e que de repente estava fazendo mais maravilhas e sinais do que ele fazia. E aí ele começa a perder lucro, porque as pessoas começam a procurar pelos apóstolos. Então eles falam, esse é o nome da vez, vou usar também, né? E aí está errado. Então, a autoridade do nome de Jesus é para aqueles que são filhos, né? É para aqueles que realmente buscam andar conforme ele ensinou. E é verdade. Alguém quer fazer mais algum comentário? Estou-lhe duas. Ora, então agora são 3 coisas que o pastor coloca e nós vamos ler aqui a primeira. Que a pregação com autoridade, ela é plena de Jesus. Ela aponta sempre para Jesus. Ela nunca vai apontar para o ser humano. Ela nunca vai apontar para a igreja, que eu digo instituição terrena, placa. Ela nunca vai apontar para isso. Ela vai apontar para Cristo. Eu assisti uma pregação uma vez, acho que eu estava até num pós-cirúrgico, assim. Eu assisti uma pregação na televisão, depois até comentei com o Davi, que eu fiquei muito impressionada. O pastor estava pregando na televisão, bem avivado. Eu não sou muito avivada, né? Vocês percebem que eu estou falada. E aí, no final, ele fez um apelo, uma multidão, era uma cidade, era uma caravana. E aí, no final, ele falou assim, você que tomou uma decisão por Jesus hoje, você precisa frequentar uma igreja que pregue Jesus. Se não tiver na minha denominação, perto de onde você mora, porque pessoas foram, né, até o local, eu ficaria muito feliz de você estar na minha igreja, mas se não tiver, procure uma igreja que pregue a Bíblia. Uma igreja batista, uma igreja da Assembleia de Deus, uma presbiteriana, mas não fique fora. Eu achei aquilo tão digno, eu fiquei tão maravilhada, porque ele poderia falar assim, olha, se não tem uma igreja da minha perto, fala que eu vou mandar abrir amanhã. Mas o que ele quis dizer? Você precisa conhecer Jesus e não se você puder vir para a minha igreja, amém. Então, uma pregação com autoridade é uma pregação que ela aponta para Cristo. Vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 3 e nós não vamos ler todo o capítulo, já foi lido, né, na aula do Perotti, mas nós vamos só dar uma pinçada em alguns versículos que são importantes para esses pontos que o pastor André separou para a gente pensar. Então, Atos capítulo 3, o versículo 12 ao 16, nós vamos ler, tá bom? Lindo, você está comigo? Então, as pessoas vão pensar que você só aperta o botão. Vamos mostrar que você é mais que isso na minha vida. Atos capítulo 3, lê para mim o de 12 ao 16. Gente, ele cozinha, vocês faz um monte de coisa. Autoridade. Atos 3, 12 a 16. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedessem o homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que agora vesdes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Renato, você podia abrir para mim o 4:12, por favor? E nesse trecho, ele aponta para Jesus, o justo, o santo, o autor da vida. Ele está sem óculos, ele está falando que ele está sem óculos aqui. Oh, meu Deus. Janine, socorre seu marido. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Obrigada. Então ele vai mostrando que tudo aquilo que aconteceu
aconteceu por causa de Jesus, não por causa deles. Era maravilhoso? Sim. Deixava todo mundo, né? Sim. Mas ele mostra, ele aponta que Jesus, o santo, autor da vida, ele que morreu, ele foi vitorioso, ele ressuscitou, e não há entre os homens nenhum nome que importa pelo qual seja salvo. E existe um desafio que o pastor André coloca na revista, que é exatamente isso, de nós apontarmos sempre para a pessoa de Cristo. Às vezes o seu filho, o seu sobrinho ficou doente, aconteceu alguma coisa, aí você leva lá, vou cutucar minha cunhada, ela está muito pertinho. Você leva lá na doutora Janine dá um jeito lá no menino, o menino fica bem, passa cólica renal, nossa, espelha as pedras que dá para fazer uma calçada, falando, uau, que médica. E aí a mãe ratifica isso, nossa, que médica, é a Janine. Nós temos que primeiro mostrar para Jesus, glorificado seja Deus. Olha, Jesus entrou com providência, o Espírito Santo mostrou para a gente que ela é filha. O Espírito Santo contou para ela qual era a medicação, qual era o problema. Então, às vezes, no nosso dia a dia, nós corremos o risco de não fazermos essa pregação centrada em Cristo. A gente aponta para os nossos recursos. Nossa, que sorte que o meu carro é bom e eu passei no Rio terça-feira lá na Nelson Dávila e o carro aguentou. Ô, carrinho bom. Não, glória a Deus, porque a mão de Deus abriu aquele mar para eu passar, gente. Um monte de carro parado e eu clamei e o Senhor me socorreu. A gente atribui tudo à sorte, ao bom convênio, ao bairro que mora, às nossas próprias competências. A gente valoriza às vezes, né? Ai, porque a minha igreja, a minha história. É claro que nós temos uma história. E Pedro valoriza isso. Ele fala, o Deus dos nossos pais. É claro que ele está olhando para tudo aquilo que ele viveu de ensino dentro da sua família, de todo o seu contexto religioso. Mas não é isso. Não é isso que faz a diferença. A diferença é apontar Jesus dentro de tudo isso. Eu quase que nasci aqui, fui batizado aqui, aleluia, a igreja ficou em pé mesmo assim, louvado seja Deus. Mas não é a igreja, é o Senhor da igreja. E ele é Senhor de uma igreja, entenda o que eu vou dizer, de uma igreja que é universal, que não tem placa. É uma igreja invisível. É a igreja que vai subir. E não adianta agarrar na coitada da Elizabeth Rankin lá, quando a trombeta tocar, e falar, meu, sou fã dela, eu vou na placa. Não vai, gente, a placa da Betinha vai ficar ali na parede. Não vai subir. Então, nós precisamos ter autoridade a partir de mostrar o caráter de Cristo, apontar para Cristo. Esses dias atrás, o Eduardo Cunha colocou um recado lá no grupo da equipe de oração, de um concurso que ele tinha prestado e já nem lembrava mais, achava que tinha caducado. E aí ele recebe uma cartinha lá chamando para que ele assumisse. E na hora eu me lembrei, quando o rei Assuero perde o sono, e Deus faz ele se lembrar de Mordecai. Foi isso que aconteceu. O mesmo Deus lá, que acordou Assuero para dizer, ó, meu servo, precisa ser honrado, precisa ser protegido, acordou aqui e falou, ó, Eduardo Cunha, meu servo, bota o nome dele na lista e chama. É isso que nós precisamos fazer. A centralidade é Cristo. Tudo acontece por Ele, por causa dEle. Mesmo que os nossos recursos sejam bons. Tudo é pra... Nossa, Alancar, você vai me matar. Vamos embora, gente, a próxima. A pregação com autoridade, ela é plena da Bíblia. A Bíblia, ela explica e ela se interpreta. Os livros são bons, nos ajudam, nos esclarecem, né? Tem gente que é mais cabeção assim, consegue ver uns negócios. Nossa, eu nunca tinha visto, nunca tinha pensado nisso. Ok, mas nós precisamos conhecer a palavra. Ela é viva e verdadeira. Ela revela quem Deus é. Ela não muda. Então, dentro do texto aí de Atos 3, do versículo 17 ao 25, ele vai citando, né? Ele continua mostrando Deus, Jesus,
nas profecias bíblicas. E o versículo 18, Lindo, por favor, lê para mim o versículo 18, dessa passagem de Atos capítulo 3. E ele vai falando, nós percebemos ele o tempo todo apontando para o Antigo Testamento, citando nomes que aparecem no Antigo Testamento para certificar que Jesus é realmente o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara, por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então, o que Deus já havia anunciando pelos profetas lá de trás se cumpriu. E o próprio Jesus fala naquele texto de Lucas que a gente leu, né? O Senhor me ungiu para pregar libertação. Hoje se cumpriu essa palavra. Então, a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. O desafio que o pastor André coloca é a gente reconhecer a autoridade da palavra de Deus em sua totalidade. É Antigo e Novo Testamento. Eu sei que existem algumas pessoas que têm pensado aí, por aí, né, que o Antigo Testamento não faz parte mais da nossa realidade hoje. Isso é uma grande heresia, isso está muito errado, é tentar rachar Deus ao meio. É como se o Deus do Antigo Testamento tivesse um caráter e agora o Deus da Nova Aliança tem um outro caráter. Não, ele é o mesmo Deus de ponta a ponta. Porque desde Gênesis até Apocalipse, nós temos o plano da redenção, e já apontava para Jesus, já apontava para o sacrifício, já apontava para a cruz. Eu acho lindo quando Jó fala, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Olha que coisa maravilhosa. Pessoas que a gente pensa que eles nem sonhavam quem era Jesus, mas Jesus já estava presente na história, manifesto, agindo, e já apontava para a cruz. Qual é o nosso risco hoje? O nosso risco é que as novas demandas sociais e ideológicas podem nos levar a querer fazer adaptações. Pode querer que a gente pense que o Deus da Nova Aliança é mais bonzinho e algumas coisas que ele chamava de pecado, de abominação, hoje ele já deu uma flexibilizada. Não, Deus não é igual eu e você, que fala não para o filho, e dá uma cara de bravo, e ele vem dar um beijinho na testa, você já amolece e fala, também, amor, não precisa também tudo isso, né? Não, Deus, nossos louvores não amolecem quem Deus é. Nossos louvores entronizam a sua presença e deveriam mudar quem nós somos. Deus não vai mudar. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é isso. O que era pecado é pecado. Mas agora... não pode mais? Não, pode sim. Ensine seu filho o que é certo e o que é errado. Porque não adianta a gente proteger e fazer carinho no ego do descendentezinho de Adão, porque ele é bonitinho, e depois o descendente de Adão vai habitar os lugares terríveis onde há choro e ranger de dentes. E nisso não há acepção de pessoas. Ele pode ter sido criado na igreja, nasceu literalmente aqui dentro, num parto normal. Mas se ele não tiver a sua natureza transformada pelo poder da cruz, ele vai para a condenação eterna. E nisso não há acepção de pessoas. Então, nós não podemos mudar as escrituras. Ela explica ela mesma e ela se explica de Gênesis a Apocalipse. Essa é a vida com autoridade espiritual. É a Bíblia a vida que não fragmenta Deus. A vida que não tenta adaptar Deus àquilo que está vivendo. Amém, irmãos? Um dia o meu descendentezinho de Adão tentou usar a própria Bíblia para escapar de uma correção. Eu estava chamando a atenção do Daniel, ele era pequeno, ele tinha aprontado comigo. Aí a descendência adâmica vira para mim e fala assim, você vai me bater? Eu vou contar tudo para o Deus eterno. Eu falei, meu Deus, eu criei um monstro. Aqui, rapaz... Sei que a Bíblia, né? O Senhor ama os pequeninos, mas menos, Daniel. A gente tem essa tendência de usar a Bíblia para aguçar o nosso ego, para nos amolecer, né? Quando eu sentir, eu vou perdoar. Porque a Bíblia fala que não adianta falar da boca para falar. Que palhaçada. Gente, nós somos muito safados. É o seguinte, a Bíblia explica a própria Bíblia. Deus é Deus. O caráter dele é puro, é santo, é pleno, é inalterável.
De eternidade a eternidade, ele é Deus. Ponto. Ah, mas eu queria outra Bíblia. Muda de... Né? Procura aí um outro grupo. Nessa Bíblia, o texto de Apocalipse ele é muito sério. Ele diz assim, ai daquele que tirar ou acrescentar, tio, uma vírgula sobre essa lei. Serão acrescentados os trajetos. O salmista diz que ele exaltou acima de tudo a sua palavra. Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. E isso de Gênesis a Apocalipse. Sem tirar nem pôr. Amém? E por último, ela é plena de coragem. O texto vai dizer que eles estavam sofrendo ameaças o tempo todo. E eles saíam da prisão mais animado ainda para pregar. Alguém disse que o cristão ele é igual ao omelete. Quanto mais bate, ele cresce. Né? Igual ovo. Quanto mais bate, vai crescendo. E é assim que a gente deveria ser. Porque a gente deveria pensar como eles pensavam aqui. Que privilégio que é sofrer por Cristo. Olha, gente. Mas a gente não pensa assim. A gente quer uma vida cristã mais fofa, né? Ai, você é crente. Ai, que fofinha. Amo você. É isso que a gente quer. Mas, na verdade, é preciso ter coragem para viver uma vida de autoridade e pregar a palavra como ela é. Falar do caráter de Deus como ele é. Próximo, por favor. Uma reflexão pessoal. Ô, Dani, você tinha levantado a mão? Me perdoa. Quer falar? Espera aí que o Perotti, hoje ele está assim, ó, animadão. Não, é que você estava falando do Velho Testamento, né, com o Novo. Quando eu estava estacionando o carro aqui com o Tiago, eu explicando para ele o plano da salvação de Cristo, né? Aí ele virou para mim e perguntou, mas e as pessoas que nasceram antes de Cristo, né? Eu fiquei maravilhada com a pergunta dele. Eu falei, Tiago, as pessoas que nasceram antes, elas criam na promessa da vinda do Cristo, né? Que ele haveria de vir. Mas eu achei interessante a visão dele, né? Que foi o que você estava falando sobre o Deus o que ele falou aqui. Que todos os profetas anunciaram que seu Cristo haveria de padecer, né? Bonito mesmo, né? Então, os nossos desafios pessoais. Você já teve uma experiência pessoal com Jesus? Você já entrou no único e vivo caminho? Ou você vive na sombra das coisas que acontecem? Eu gosto muito de lembrar de José de Arimateia, que até o último minuto ele ficou lá, né? De longe, até que depois ele vai e pede o pão. Mas não é isso que Deus quer. Ele não quer que a gente seja apenas um contemplador das coisas que acontecem. Ele não quer que a gente seja um simpatizante. Ah, legal essa coisa. Olha, você precisa entrar pelo caminho. Você precisa fazer uma escolha. A Bíblia diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Aquele que tem meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, eu também o amarei, me manifestarei a ele. Você já teve uma experiência de Jesus se manifestar na tua vida, uma necessidade? Você já entregou a sua vida? Já disse a ele que você reconhece que ele é o único caminho? Não é bater o ponto na igreja e nas atividades da igreja, mas é ter um relacionamento com ele, ter a sua vida transformada por ele. As pessoas têm dificuldade com a palavra pecado, erro, né? Não, gente, é pecado mesmo, a gente é ruim, a carninha é carniça mesmo, o negócio é feio. Como o Daniel fala, essa coca é planta, cuidado. A gente não é o que a gente pensa, né? Segunda coisa para a gente pensar, você busca cada dia ser cheio do Espírito Santo, né? O fruto do Espírito. Tem um livro muito interessante chamado Deus Esquecido. É o Espírito Santo. Você busca o fruto do Espírito, você tem um relacionamento, porque é Ele que nos convence do nosso pecado. Ele é aquele que fala no nosso ouvido, olha, esse é o caminho, anda por ele, cuidado, retorna. É para Ele que a gente corre quando a gente não tem capacidade de exercer alguma coisa da vida cristã. O Espírito Santo precisa transbordar em nós. Efésios diz para a gente se encher do Espírito. É um mandamento, é continuar se enchendo. Não vai ter um dia que você fala, pronto, Espírito Santo, agora eu estou prontíssima, mais que cheia.
Não vai ter. Enquanto a gente estiver dentro dessa carne, desse corpo, a gente precisa buscar esse enchimento constante do Espírito Santo. E eu não posso pegar o fruto do Espírito, igual a gente pega uma poncã e separa o gomo que me interessa. Ah, eu quero só alegria. Ai, adoro alegria. Ah, domínio próprio, não. Você não vai comprar uma poncã faltando um pedaço na feira. Você quer o fruto completo. O Espírito Santo é um fruto completo. Eu não consigo tirar gomos e exercer e cultivar em mim só o que me interessa. Eu preciso dele todo. Então, a gente precisa buscar. Você consegue compreender que Mateus 28, de 18 a 20, deve ser a continuidade do nosso encontro com Cristo? Ele vai dizer, toda autoridade me foi dada, né? Do céu na terra, e, portanto, fazer discípulo ensinando. O ensino com autoridade é um mandamento. É a continuidade de quem teve o encontro com Cristo. Então, se você teve o teu encontro com Cristo, você entregou a sua vida a Jesus, se você publicou a sua fé em Cristo, na continuidade disso, você vive essa autoridade para pregar e para a expansão do reino, como a gente viu que é o objetivo do Senhor nos dar autoridade, né? É a expansão do reino. E por último, vamos orar todos os dias para que tenhamos discernimento, a gente precisa de filtro, né? Em todos os lugares, não é só A, B, C, D, não, é em todos os lugares. Precisamos de filtro o tempo todo. Precisamos buscar do Senhor esse discernimento daquilo que ouvimos e também precisamos pedir a Deus que nós estejamos aptos, que essa autoridade esteja em nós. Não adianta a gente ficar igual num picadeiro de circo, vendo umas coisas lá e falando, olha que palhaçada, e a gente não faz nada. Nós não somos chamados para ser espectadores do reino. Nós somos participantes, nós somos ativos no reino. Nós somos aqueles que expandem o reino. Então, essa autoridade para pregar a palavra, ela tem que ser uma continuidade daquele dia que eu estava aqui. Gente, sabe como que eu aceitei Jesus? Vou confessar meu pecado agora. A gente estava aqui, no tempo da Lancaster, que não tinha data show, e aí o irmão, acho que era Bill que chamava, trouxe um equipamento dos Estados Unidos, passou um filme aqui, um negócio que girava e jogava a imagem aqui. Eu era criança, tá, gente? E aí, o nome do filme, Inferno em Chamas. Gente, acabou o filme, eu queria Jesus. Porque eu vi os homens lá no inferno, o cara caiu de moto, para morrer, os capeta corriam atrás dele no hospital, e ele tinha negado Jesus. O filme nem acabou, eu já estava grudado, olhando para o pastor João. Quando o pastor João levantou, eu já estava aceitando tudo que ele pedia. Mas ok, foi no susto mesmo. Mas depois disso, eu precisava conhecer quem era Jesus. Ele não quer só nos livrar do inferno. É claro que isso é o que a gente almeja, a glória, o céu, morar com Ele. Mas Ele também quer que um reino se estabeleça, que as pessoas vejam quem Ele é, andando no shopping, andando na empresa, andando na faculdade, andando. Ele quer que nós sejamos pequenos cristos. Então, eu preciso pedir que essa autoridade para revelar Jesus seja uma realidade na minha vida. Não é responsabilidade só de liderança, só de pastor, só de professor, só de igreja A, não é. É uma responsabilidade daqueles que um dia deixaram de ser criaturas e se tornaram filhos. A autoridade espiritual é responsabilidade dos filhos de Deus. Então, nós precisamos também buscar e pedir. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a viver a autoridade espiritual dentro do projeto dele, com uma vida coerente, com uma vida que confirme aquilo que a gente canta, aquilo que a gente prega, e que a gente possa reconhecer a centralidade de Cristo em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida. Que sejamos autoridades espirituais e não autoritaristas. Eu não preciso ser grosseiro para falar da minha vida. Eu preciso ter uma vida que confirme o que eu estou falando da minha vida. Nós não atacamos pessoas, nós atacamos ideias. Porque Efésios diz que a minha luta não é contra o sangue nem contra a carne. E lembra que quem tem autoridade, vidas importam. Então, eu não ataco pessoas, eu não ataco grupos, eu ataco ideias. E aí vem a diferença de quem tem autoridade que vem de Cristo. Amém?
Senhor, muito obrigado por esse dia. Reveste, Senhor, o teu povo com autoridade. Nos leva a uma vida de santidade. Que confirme aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nos perdoa no que temos falhado. Gera em nós arrependimento, reconhecimento de pecado. E que cada um de nós aqui almeje essa vida. Que mostra às pessoas o teu caráter. Que revela às pessoas quem o Senhor é. Nós pedimos ao Senhor que cuide de nós, cuida de quem nós somos, nos livra de nós mesmos, porque nós somos maus e precisamos do Senhor para moldar quem nós somos e nos ensinar a pregar o Evangelho com autoridade, com respeito, com amor, que a gente possa realmente ter um compromisso com o reino e isso faça diferença nas nossas vidas e de quem está ao nosso lado. Nós clamamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente.